Meus irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde. Sejamos todos bem acolhidos na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para mais uma hora que nos propomos, sem sombra de dúvidas, levá-los ao vosso discernimento uma proposta ética moral que nos faça, a todos, obviamente, desenvolvermos, propiciar-nos, fazermos escolhas mais favoráveis. Nesta tarde, o nosso querido Francisco Medeiros Ribas, companheiro nosso aqui da sociedade, trabalhador dessa sociedade, vai nos conduzir numa reflexão em torno do aspecto da compreensão que o Espiritismo tem sobre a caridade. Então, a caridade segundo o olhar da doutrina espírita, né? Falávamos ao Francisco a respeito desta obra escrita, psicografada pelo nosso querido Divaldo, de autoria do espírito João Cleofas. João Cleofas é o dirigente espiritual do grupo do Divaldo na Mansão do Caminho. Suave luz nas sombras. Ele tem uma lição aqui interessante sobre a caridade. Ele dá o título da lição de Técnica da Caridade. Uma questão que se apresenta grave no que tange ao atendimento dos desencarnados em desconforto é a técnica que deve ser aplicada objetivando socorrer com eficiência. Indaga-se como atender temperamento tão díspares em tempo tão breve. Uma reunião mediúnica em torno de 2 horas. Que linguagem adotar diante de culturas variadas, recém-chegadas da Terra, se o tempo se apresenta escasso? Como receber comportamentos tão diversos, quais aqueles que aportam em nosso santuário hospitalar? Que expressões imediatas utilizar, tendo-se em vista a perturbação que desorganiza o centro de lucidez dos comunicantes? Como propor medida de paz a quem está devorado pela revolta ou se apresenta instigado por ódios largamente resguardados? Qual a postura diante do rebelde, do acelerado, que encontra no fenômeno psicofônico o meio de exteriorizar as mágoas represadas e os ódios vivenciados? Que espécie de julgamento fazer, considerando o criminoso revel e a sua vítima, o perseguidor implacável, e o que lhe padece a injunção, o odiento extravagante e o ignorante em excesso? Sem dúvida, são muitas as interrogações, porque cada ser é um ser especial. Cada necessidade exige uma resposta correspondente e cada anseio um socorro específico. Não obstante, vendo Jesus, a multidão abriu a sua boca e anunciou o sermão da montanha. A todos albergou nos mesmos conceitos. A cada um em especial, mesmo no grupo, estendeu a sua misericórdia. Seu amor é a luz da caridade compassiva e misericordiosa. Diante, portanto, dos espíritos em perturbação que nos chegam, seja a nossa atitude de caridade. A caridade dir-nos-á a palavra sábia e certa no momento próprio, para cada aflição e despautério. Apresentar-nos-á o sentimento específico para envolver aquele que chega conforme lhe seja de melhor e não consoante o seu desejo arbitrário. Acendendo-se a luz da caridade no hospital espiritual, nunca faltarão os recursos valiosos para o atendimento, com êxito dos mais diferentes grupos de seres infelizes que aí aportam. Não é por outra razão que Allan Kardec, com sabedoria e propriedade, depois de auscultar a providência divina através das falanges espirituais que se manifestavam, asseverou: fora da caridade não há salvação. Sem dúvida, uma introdução interessante para que o nosso Francisco nos ilumine ainda mais nessa direção da caridade na visão espírita. Portanto, honrados, vamos ouvir o nosso querido Francisco. Boa tarde a todos, que Jesus nos guarde e possa continuar nos abençoando. É sempre com muita alegria que a gente vem aqui compartilhar com os irmãos um pouco das nossas reflexões a respeito dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita.
E hoje esse capítulo maravilhoso, né? Nós vamos tratar do capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Esse capítulo, coincidentemente, ele está na metade do livro. As pessoas que gostam de abrirem o Evangelho ao acaso, e quando abram na metade, cai justamente no fora da caridade não há salvação. E a caridade é o resumo de tudo. É o lema, inclusive, da doutrina espírita, né? Caridade. Nela está contido todos os ensinamentos de Jesus, né? Uma palavra e resume tudo. Mas uma palavra resume tudo, mas a gente precisa saber, né? O que é isso, né? O que é caridade? Se a gente for procurar no dicionário a respeito de caridade, nós vamos encontrar várias definições, né? E a caridade, ela se confunde com amor, né? Mas a caridade, na verdade, é o amor em movimento, porque a caridade passiva não vale nada, né? A mesma coisa do que o amor. A gente ouve muitas expressões, né? Eu te amo e amor, mas sem prática. Vazio, daí não tem valor nenhum, né? Então, caridade e amor nós podemos colocar como sinônimos. Então, caridade, o amor em movimento, em ação, para a gente começar a ter um entendimento melhor. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu até consultei ali antes na livraria, é uma obra que não deve faltar a qualquer um que queira fazer a sua melhoria, né? Para mim é o livro de cabeceira, né? Eu sempre digo que dificilmente eu não leio uma página do Evangelho por dia. São raros os dias que a gente não lê. E esse livro está à disposição, então, na livraria para aqueles que não têm. Há vários preços, que ele tem de vários modelos, né? Nós temos uns pequenos, outros maiores. E o maior custa R$20. É um preço realmente insignificante pelo conteúdo que tem nessa obra maravilhosa de Allan Kardec, né? Que faz parte dos 5 livros, né, da codificação, das obras fundamentais de Allan Kardec. Explicando um pouquinho, então, a respeito só do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, da maneira que é colocado esses 28 capítulos, para as pessoas entenderem, né? Os 28 capítulos são retirados do Evangelho, dos Evangelhos, né? Tudo que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo vem dos 4 Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, na verdade, não existe um Evangelho espírita, então. Às vezes as pessoas confundem, acham que o Espiritismo tem um Evangelho à parte. Não. É o mesmo Evangelho, né? Tudo que tem aqui é extraído da moral de Jesus, dos Evangelhos já existentes. O que acontece, então, no Evangelho segundo o Espiritismo? São retiradas algumas máximas de Jesus e explicadas. Allan Kardec faz as explicações deles e temos também a participação dos espíritos, da falange, o Espírito de Verdade, que dão as suas instruções maravilhosas, né? Então, na verdade, é só isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, então, 15º, fora da caridade não há salvação, as máximas que ele pega aqui, para trabalhar, são, então, o que é preciso para ser salvo, a famosa parábola do bom samaritano, e temos também o maior mandamento, temos aqui a necessidade de caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Basicamente isso que nós vamos trabalhar. Nós não vamos fazer a leitura como está aqui no Evangelho, só então assim, essa primeira, o que é preciso para ser salvo. Aqui ele nos traz um quadro como se fosse o julgamento final, o tal falado juízo final. O que aconteceria no juízo final, né? Então, Deus iria separar. É como se nós fosse julgado mesmo, né? E faria a separação. Aqui ele coloca até como ovelhas, né? As ovelhas ficariam à sua direita e os bodes à sua esquerda.
E para aqueles que ficassem à direita, que seriam os benditos, e aqueles que não se comportaram bem, então, ficariam à esquerda. E o que aconteceria com isso? Então Deus falaria, junto com os seus anjos, né, falaria para aqueles que estariam à direita, né? Sois benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive desalojado e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e vieste me visitar, estive preso e vieste me ver. Então, os justos, não recordando que tivessem em algum momento visto Jesus, iam perguntar para Jesus, né? Mas quando que nós vimos o Senhor nessa situação? Né? Nenhum de nós, tem aquelas pessoas que acreditam na vinda de Jesus, né? Isso aqui é uma boa explicação para essa situação, das pessoas que aguardam a volta de Jesus, sendo que a gente sabe que Jesus nunca foi, né? Jesus está entre nós, né? Mas eles iam perguntar, a pessoa sendo justa, né? Mas quando que Jesus esteve? Quando é que eu fui digno de Jesus estar próximo de mim? E Jesus responde a eles: todas as vezes que ajudastes os mais necessitados, era a mim que estavas fazendo. E a mesma pergunta, a mesma situação é colocada para aqueles que estariam à esquerda. Eles também iam perguntar, mas quando que nós lhe negamos alguma coisa, já que eles nunca viram Jesus, né? E Jesus aí vai fazer as colocações dele aqui no final, né? Então, responderão também: Senhor, quando foi que vimos ter fome, ter sede? Mas eles lhe responderei: eu vos digo, em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essa assistência a um desses mais pequenos, deixaste de dar a mim. Muito importante, né? Então, irão para o suplício eterno, e os justos na vida eterna. Isso está em São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então essa é a primeira, essa parte do julgamento final. Na parábola do bom samaritano, tão conhecida, né, por todos, essa nós vamos fazer a leitura então. Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmo. Jesus disse-lhe: respondestes bem, vai, faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo parecer justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe. Aí Jesus conta então a parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele, se aproximou, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou suas moedas e a deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com esse homem, e tudo o que dependerdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que exerceu misericórdia para com ele. E depois, disse-lhe Jesus: e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37.
Bom, fica claro aqui que toda a moral de Jesus resume na caridade e na humildade, né? Que são as duas virtudes contrárias ao orgulho e o egoísmo. Em todos os ensinos, Jesus mostra isso como o único caminho, né? E agora, a gente analisando um pouco a parábola em si, a gente tem que alguns aspectos da parábola não são muito conhecidos, né? A gente lê ela meio por cima e tal, mas na verdade os samaritanos, eles eram considerados inimigos do povo lá na época, né? E Jesus conta exatamente para o doutor da lei, o doutor da lei eram advogados e eram estudiosos, eles sabiam tudo a respeito da lei. Então, na verdade, não precisava nem perguntar para Jesus isso. E era como se fosse uma pegadinha para Jesus. E vejam que Jesus não responde eles. Jesus faz uma pergunta para o doutor da lei. Aliás, duas perguntas, né? Fala: o que está escrito na lei? E como lês? Porque faz diferença, né? Faz muita diferença o que está escrito e o que a gente lê. A gente fala bastante do Espiritismo, porque o Espiritismo nos traz a chave. Tudo que Jesus falava para o espírito imortal. Falava para a vida futura, não para aquela vida que talvez até nós estivéssemos lá na época, né? Então, a chave de tudo está na doutrina espírita, que toca no espírito. Quando a gente faz a leitura, o estudo, pensando no espírito imortal, tudo fica mais claro. E aqui na parábola, então, a gente tem que entender isso. Jesus não responde, faz a pergunta, e quem responde é o próprio doutor da lei. Mas ele faz a dúvida dele também com relação ao próximo. Quem era o próximo? E veja, como o samaritano era inimigo, eles eram inimigos lá, Jesus usa o próprio samaritano. E a grande situação dessa parábola é que a resposta final, quando ele pergunta quem é o próximo, é que o doutor da lei não responde o samaritano. A raiva dele era tanta do samaritano que ele não responde o samaritano. Ele poderia ter dito o samaritano, né? Porque ficou claro ali quando Jesus perguntou para ele. Mas ele usa aquele que executou misericórdia, ainda com dificuldade, né? Uma grande dificuldade em falar, porque seria fácil ele dizer o samaritano. Jesus citou o samaritano. Os outros eram o sacerdote e o levita, que passaram e não fizeram nada, que também deveriam ser, em tese, aqueles que deveriam ter ajudado. Eles não eram os religiosos, porque o levita é aquele que segue, né, a religião. Então, mas o levita é como muitos de nós, que são aqueles que não estudam. Você não tem religião, mas você segue alguém que estuda. Então, se a pessoa cai num buraco, você cai junto também. Você nem sabe direito o que está acontecendo, mas eu sigo alguém. Você não estuda, não se aprofunda em nada, mas eu sigo alguém que... Então, se a pessoa cair, por isso que é muito importante que a gente tire as conclusões próprias. Não é tudo aquilo que nos dizem que a gente leva adiante, né? É preciso muito cuidado. Mas assim, nessa parábola do bom samaritano tem um resumo muito grande aqui e muito profundo de ensinamento para a gente mesmo, né? Porque é só a gente se colocar, eu gosto muito de trazer para a nossa vida real essa situação de ajudar de fato alguém. Quantas vezes no nosso dia a dia acontece isso mesmo, a gente vê alguém caído e a gente, o que a gente tem feito? Estamos agindo como o samaritano ou como o sacerdote ou o levita? É um exercício, né, para a gente pensar direitinho, né? A gente sabe que nós estamos ainda a caminho, né? Precisamos melhorar bastante coisa, mas na maior parte das vezes nós não estamos sendo bom samaritano, né? Mas o recado de Jesus aqui é bem claro e simples também, né? Na própria lei, no resumo da lei, dos 10 mandamentos, né? Amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. É interessante nesse mandamento que, e até naquele do julgamento final também, a gente extraiu o seguinte: como é que a gente ama a Deus?
Uma boa pergunta, né? A gente fala bastante. Se perguntar para as pessoas se ama a Deus, a gente vai dizer que ama. Não, ama a Deus sim. Esse até é fácil. Falar. Como Deus, vamos colocar como sendo espírito, não há nada que eu possa fazer a Deus senão ao próximo, que é o representante de Deus. E quem é o próximo? Como fez a pergunta aqui do doutor da lei, quem é o meu próximo? Seria o pessoal da minha família? A gente começa assim, né? Com a família. E é importante que seja assim. Mas é preciso depois abrir-se um pouco mais, né? Não adianta só a família. É a mesma coisa também dentro da minha, então, vamos falar do espiritismo. Então, dentro da doutrina espírita, meu próximo é o pessoal da doutrina espírita. Não funciona. Até porque aqui, o samaritano, o que foi bom aqui é o que não era religioso. Ou pelo menos o que não tinha tanto conhecimento. E isso foi considerado bom no exemplo que Jesus deu. E mais, na parábola aqui, Jesus, esse que foi roubado pelos ladrões, ele ficou desfigurado. Então não sabia quem era esse. Ninguém sabia. Esse homem que foi roubado não tem identidade. Como eles bateram nele, roubaram tudo que ele tinha, as vestes dele, pelas vestes não podia saber, porque ele estava todo, as roupas não dava para identificar. Cheio de ferida, não dava para saber pelo rosto quem que era também. Então não se sabe quem é. Estrategicamente, Jesus não deixa saber. Que é como se fosse assim. Se a gente fosse pegar nos dias de hoje, vamos dizer assim, se o cara fosse corintiano e eu sou palmeirense, deixa de lado. Isso tem muito, né? As pessoas que pegam um segmento, né? São aquelas pessoas do meu grupo. Não é do meu grupo e é totalmente contrário ao ensinamento de Jesus. Aqui fica bem claro que o meu próximo é aquele que precisa. E aquele que precisa, não interessa o que ele é, né? Se ele é católico, evangélico, muçulmano, seja lá o que for, não importa, é o próximo. Porque o bom samaritano é que executou. Né? Até hoje se usa essa expressão de bom samaritano, né? A pessoa quando faz uma boa ação, a pessoa fala, olha, é um bom samaritano. Ficou isso. E na verdade, os samaritanos não eram tão bons. Eles pelo menos não tinham uma fama muito boa. Na época, os samaritanos. Eles não tinham essa... Mas isso não quer dizer, é um julgamento que a gente faz também, bastante. Nós temos essa coisa com a gente de... Por exemplo, eu conheço alguém de determinado lugar e essa pessoa não me passou boa impressão, não foi muito bacana comigo, você já julga a turma toda. Da cidade toda, né? Aquele pessoal da cidade, você conheceu uma pessoa, né? E isso implica que todos nós, todos, temos alguma virtude. Não importa a minha nacionalidade, a minha religião, a minha cor. Todos temos virtudes, porque todos somos filhos de Deus, né? Todos filhos de Deus e irmãos. Até verifiquei que na abertura aqui o Vanim fez a abertura chamando de irmãos, e é importante que a gente chame de irmãos e tenha isso de maneira prática. Somos irmãos, de fato. Às vezes a gente tem vergonha de chamar outro de irmão, né? Não, é irmão. Eu também fiz a abertura aqui falando irmãos. E é irmãos mesmo. Mas não é da boca para fora. A gente tem que se acostumar que são irmãos. Uns precisando dos outros. Se não for agora, lá para frente nós vamos precisar. A mão que a gente dá agora é a mão que vai retornar para a gente quando a gente precisar. Todos nós vamos precisar, né? Estamos encarnados. E o fato de estar encarnado nos coloca em inferioridade. E essa inferioridade, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós vamos precisar, a gente precisa do outro. Na melhor condição que eu estiver agora, amanhã eu posso precisar. E como tudo é plantio e colheita, que é outra situação muito interessante, que a gente possa plantar então, né? Plantar para que a colheita, mesmo que a gente pense até nisso mesmo. Não é muito bom a gente pensar, mas às vezes é interessante eu pensar que eu plante o bem, que lá na frente a gente vai colher. Na real, a gente deveria fazer isso de maneira natural, sem precisar pensar nisso. Mas o começo é pensando mesmo. A gente faz o bem pensando em colher o bem na frente. Não tem nada de errado nisso, não. Bom, naquele quadro
do julgamento, é claro que ali precisa se pensar que o que Jesus falava ali era por uma época em que a gente, ou aquele povo, era muito ignorante, né? Não existe isso, né? Esse julgamento final não tem. É que naquela época era preciso, de alguma maneira, fazer o povo entender umas palavras mais fortes. Precisava, de alguma forma, assustar mesmo o povo, né? Que ia ter o julgamento e que ia ser separado. E que alguns iam ser jogados no fogo do inferno mesmo, aqueles que não cumpriram. A gente sabe hoje que isso não existe, né? Inclusive é contrário à lei de Deus. Se Deus é todo amor, ninguém vai para o inferno definitivamente, né? Todos nós teremos, aqueles que se desviarem do caminho, em algum momento nós vamos ter a oportunidade de sair. O que acontece, na verdade, é um julgamento, então, parcial, que é toda vez que a gente desencarna, é feito pela nossa própria consciência, né? Que é o Deus que existe dentro da gente. Nós vamos verificar o que a gente fez de errado e vamos precisar voltar para refazer quantas vezes for necessário. Então, por exemplo, não existe outra vida. A gente se refere na minha outra vida. Não, vida uma só. A vida continua. Nós não morremos, a gente desencarna, deixamos a capa, mas morrer não tem jeito. Nós vamos, a partir do momento que a gente existe, é para sempre. Temos que se virar e fazer o melhor de nós, né? Que a gente pode, dentro do nosso entendimento, porque nós vamos seguir. Muitas vezes o inferno está aqui mesmo, né? E eu posso me livrar. A minha vida no inferno está aqui mesmo e eu posso sair disso. Eu sempre uso uma música de algum tempo aí que fala analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. É isso mais ou menos que nós estamos. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, passando para a regeneração. Precisamos sair disso. Mas cada um terá que fazer o seu. Não tem como. Não há como eu interferir no caminho do outro. É pessoal. E é uma cadeira de a maior parte de nós está rodando o mesmo caminho. Nós estamos nas encarnações e não fizemos nada. Não damos um passo à frente. Aí desencarnamos e quando chega lá botamos a mão na cabeça. Fiz tudo errado. Mas Deus não vai abandonar, né? A misericórdia vai. Vamos lá, vamos de novo. E vamos entender assim até quando eu conseguir. Mas um dia a gente vai sair. E essa é uma certeza, né? Um dia nós vamos, então, estar numa condição melhor. Agora, vai depender do entendimento de cada um. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio. E como é que a gente sai disso, será? Bom, pelo conhecimento, né? Estudo. O Vani estava falando também aqui do plantão doutrinário, que agora nós terminamos os grupos de estudo. Então, teremos nesse período de recesso os grupos de estudo. Ano que vem começa de novo. Nós temos aqui estudo de praticamente todas as obras, né? Em vários dias aqui, pessoal que quiser melhorar um pouquinho, né? Importantíssimo. Não tem outro caminho, senão pela instrução, pelo estudo. E a doutrina espírita, ela nos ensina tudo mesmo. Então, para não assustar um pouquinho a respeito do inferno, então, né? Que assusta todo mundo, embora, repetindo, muitas vezes aqui já é o inferno, né? E às vezes a pessoa está no próprio inferno e não percebe que aqui... Tem gente que até acha bom estar por aqui mesmo ainda, né? Sendo que não consegue entender que está aqui no próprio Evangelho, na casa de meu pai há muitas moradas. E melhores que essa aqui, né? Muito melhores que essa, né? Por exemplo, na próxima, no mundo de regeneração que nós já estamos entrando, porque a própria Terra também evolui, na próxima nós já não teremos o mal, o bem já sobrepõe o mal, que é o contrário do que acontece aqui, né? Nós estamos bem pertinho, com um pouco de esforço, nós já estaremos, por exemplo, lá no próximo, no mundo de regeneração, nós já temos certeza de que a vida continua. Aqui, tem gente que tem dúvida, né? Será que continua mesmo? Né? A maior parte da gente fica com o pé meio atrás. E nesse pé atrás, as pessoas acreditam, mas
é aquela coisa assim, você acredita mais ou menos. E no mais ou menos, você acredita, então, vai tocando a vida assim, meio mais ou menos também. E chegando lá, é como se fosse assim, chegando lá eu dou um jeitinho, que é o que acontece aqui, né? Quando a gente está encarnado, a gente faz isso, né? Quando eu vou protelando alguma coisa, eu digo, não, mas tá, chegando na hora, eu ajudo, alguém me ajuda, eu dou um jeito. E aí percebe o tempo que perdeu. Lá não tem jeitinho. Lá não tem. Porque isso passa pelo conhecimento de Deus. Para a gente entender isso, para a gente então amar a Deus, o que é? Eu preciso conhecer Deus. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala sobre que não é dado ao homem ainda conhecer a intimidade de Deus, mas nós temos os atributos da divindade, que nos ajuda muito, os atributos da divindade. E eu gosto, para mim, o mais importante é aquele que diz, Deus é soberanamente justo e bom. Mas eu entendendo isso, olha, a gente caminha muito, vai muito longe, só com esse. Porque aí eu tenho que entender que Deus nos conhece por dentro e acreditar nisso. Deus sabe das nossas intenções. Não adianta, por exemplo, às vezes você tratou alguém mal, fez alguma coisa errada com alguém, e vai, pelo menos tem a hombridade de pedir desculpa à pessoa, né? Olha, tu me desculpa, eu não fiz por querer. Se você fez por querer e falar para ela, pedindo desculpa, não vai valer nada. Não adianta isso. Então você não acredita em Deus, então, né? Você acha que conseguiu esconder. Nada ficará oculto, nada, nem pensamento. Então, isso é importante, né? Nada ficará oculto do que eu faço. A importância de eu ser verdadeiro nos meus atos, né? Nas minhas ações, nos meus pensamentos, mas de verdade, porque nada está perdido. É como se fosse agora, nós estamos encarnados agora, né? E na condição de encarnado eu consigo me esconder. Eu tenho essa condição de esconder algumas coisas, né? Mas não é bom. Procure não esconder nada. Tem gente que vive escondido, né? Porque um dia eu vou ter que me reencontrar comigo mesmo. Nós estamos agora como se fosse em parte, um pedaço nosso que está aqui. Mas todas as nossas vidas para trás e tudo que nós fizemos existe. A partir do momento que eu desencarno, eu me reencontro comigo mesmo. E aí? Aquela avalanche de coisa que eu escondi vai ficar na minha frente. Aí como é que fica? E ali não tem como não é. É a mesma coisa do próximo, por exemplo, a situação da parábola do próximo, a parte do próximo ali diz assim, ninguém, isso não está na minha ficha. Olha, Francisco de Paula, próximo tal, não tem, ninguém é meu próximo. Não tem ninguém, né? Os próximos, a gente se torna próximo de alguém. Mas não, isso não está, não vem gravado. A gente pode ser próximo de quem e deve ser de todos aqueles que a gente perceber que precisa. Então a pergunta do quem é o meu próximo, ela é meia exclusivista, né? Eu puxo a sardinha para o meu lado, que está dentro do egoísmo, né? E como eu falei anteriormente, o egoísmo vai nessa parte de eu não entender os outros todos como irmão, de fato. Nós temos dificuldade ainda, né? Pela nossa condição de encarnar. Claro que a gente não vai resolver o problema de todo mundo, né? Você não vai sair por aí abençoando todo mundo, isso não tem como. Mas nas oportunidades que a gente tem, elas passam no nosso lado direto. A gente às vezes faz que não vê. Não vai adiantar, aquilo que eu falei, né? Não tem como fazer que não vê. Não adianta, mas eu não, se viu. Está gravado. Posso não, né? Não vai ter como eu justificar isso lá na frente. Então não adianta. É a verdade de fato. É aquilo que eu tenho essa percepção. E a gente que tem essa percepção, é bom que a gente caminhe nessa reta, vamos dizer assim. Bom, o resumo então dessa parte seria o seguinte, vejam bem. Como Deus é Espírito, e o que eu posso fazer para Deus então? Se amar a Deus é fácil, pelo menos em palavra,
ele fala aqui no final, não tem como então amar a Deus sem amar o próximo, né? E isso engloba a todos. Não há como, não há possibilidade. Eu preciso amar o meu próximo. E uma situação que a gente percebe muito é o seguinte: infelizmente ainda tem pessoas que a gente não gosta, né? É importante que a gente faça o esforço de não ter isso. Não é que seja inimigo, mas tem algumas pessoas que... E a gente sabe que essas pessoas são desafetos do passado. Ninguém tem aversão a ninguém de graça. Aquela situação popular da gente dizer que não vou com a cara do fulano. Nunca fez nada. É lógico que ali tem alguma coisa, né? E nós temos muita dificuldade de verificar a virtude nas pessoas que a gente não gosta. Parece que a gente torce para que aquela pessoa seja má mesmo, né? Muitas vezes ela não é. Né? Ela é uma boa pessoa, por alguma razão então que eu não consigo entender, eu não gosto, mas tem virtude. O pior dos seres humanos que pisou na terra tem virtude. E nós temos dificuldade de reconhecer isso. Essa, né, é uma dificuldade grande. A gente, às vezes, pensa que até dói na gente, né? Em reconhecer naquela pessoa. A gente chega até, às vezes, a comentar: nossa, eu tenho que admitir. Ele tem essa virtude. Fala de maneira triste, quando deveria ser o contrário, né? É um irmão. Eu deveria vibrar de enxergar aquele lado bom da pessoa, né? E muitas vezes exaltar isso também, né? No nosso relacionamento, nossos relacionamentos do dia a dia, eu sempre falo o seguinte: a gente costuma exaltar os erros dos outros. É comum. No dia a dia, a gente, né? Toda vez que a pessoa erra, parece que às vezes até eu torço para ela errar para me poder falar. E não percebo que todas as pessoas acertam e muito. E que a maneira de eu ajudar ela seria justamente eu exaltar essa parte em que ela faz certo. Aí você está ajudando de fato. Não, mas a gente parece que quer o contrário. Nós parece que queremos derrubar mais ainda, né? Vibrar quando a pessoa... Não, isso não é legal, né? Mas é o que acontece. Se a gente fazer um exercício em casa com os filhos, com o nosso cônjuge, né? Direto é isso. A gente sabe os defeitos direitinho e vibra quando a pessoa erra. Quando acerta, passa batido. Isso a gente não importa falar. E aí você estaria ajudando a pessoa, né? Exaltando o mínimo que ela fizer de acerto, que ela percebe também e vai acabar caminhando para o lado certo. Mas quando eu só bato na tecla da parte errada, vai dar um ponto que não vai levar a lugar nenhum, né? Bom, a outra situação aqui então é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Essa aqui é interessante, né? Porque o Espiritismo já nos traz uma outra frase: fora da caridade. E essa fora da caridade, ela repousa sobre um princípio universal. Abre a todos a possibilidade de executar então a caridade, né? Já que a caridade é o que mais nos aproxima de Deus, então, né? A caridade é o que nós podemos fazer de mais agradável a Deus. Essa é a caridade. Se eu falasse então, como diz aqui, fora da igreja, aí eu estaria sendo exclusivista, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Qual igreja? Né? Como nós temos várias religiões, de qual igreja está sendo falado? Da minha igreja, fora da minha igreja não há salvação. Não funciona, né? Não vai funcionar. Jesus, os ensinamentos de Jesus fica bem claro, né? Ele nunca toca num lado só, engloba a todos. Jesus não faz distinção. Todos irmãos, filho de Deus, a gente repete bastante isso, né? Todos nós irmãos, não importa. Não importa qual religião. E o Espiritismo, ele é tão interessante que ele repousa nesse princípio universal que qualquer religião, aqui não precisa, ninguém está dizendo fora do Espiritismo, por exemplo. O Espiritismo poderia dizer então, né? Não, ora, fora do Espiritismo, fora do ensino espírita, não há. E a salvação aqui entenda-se por felicidade. Na verdade, ninguém precisa ser salvo, né? A felicidade que nós vamos consultar. Mas fora da caridade verdadeira, não há felicidade.
Não tem como. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 886, que ele define então a caridade. Se a gente procurar no dicionário, as definições de caridade vai sempre nos levar no sentido de esmola, parte de beneficência, de entregar alguma coisa para alguém. Lá no dicionário está isso. Mas vejam bem a definição então do Livro dos Espíritos, pergunta 886. Ele pergunta, qual o sentido, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? A resposta é maravilhosa. Mais uma todas as perguntas do Livro dos Espíritos são importantes, mas essa aqui é fundamental, porque vai falar da caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, benevolência para com tudo. Benevolência para com tudo, com todos. De novo, todos, tudo. E aqui vai um pouquinho mais até. Vai um pouquinho mais, porque é tudo. Aí já engloba até a natureza, com os animais, tudo na minha volta, mas a gente vai olhar, bom, é cada um, volto a dizer de novo, não adianta eu olhar para o lado e achar, mas ninguém está... Não, mas a sua parte. Benevolência para com tudo, todos. Segunda situação, indulgência ou tolerância com as falhas alheias. Isso é caridade. É aquilo que eu falei há pouco. Exaltar mais a parte das virtudes, que a gente está sempre olhando para o lado. Parece que é a tendência do mundo inferior, Parece que a gente, de certa forma, quer derrubar o outro também, E a terceira situação, perdão das ofensas. Essa é a outra também, que Jesus também não cansava de dizer como é que é o perdão, Se era para perdoar, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. E a gente não perdoa uma, às vezes, E às vezes situações ínfimas, situações que nem precisava nem falar em perdão, E a gente não perdoa, Não perdoa. Não, isso aqui eu não perdoo, imperdoável. Com Jesus coloca aqui do 70 vezes 7, não existe nada imperdoável. E a gente sempre sabe que o perdão é bom para quem perdoa, Você está se livrando. Mas a gente tem que compreender isso, precisa estudar. Mas a caridade simplesmente é isso. E ela não está ao alcance de todos? Quem é que não pode fazer isso? Aqui pode o rico, o pobre, tal. Isso aqui é de todos. Então, está dentro do ensinamento da lei maior de Deus. E a lei também precisa ser interpretada assim: por que será que está colocado na lei? Amarás o Senhor teu Deus de toda a vossa alma, de todo o vosso coração, de todas as vossas forças. Eu não podia dizer só amar a Deus? Por que será que ele colocou essas três situações? É porque é tudo mesmo, Por exemplo, se eu não, todas as forças aqui implica na minha condição material. É botar tudo à disposição do próximo, para ajudar o próximo. Volto a perguntar, será que a gente faz? Nós apostamos tudo mesmo, É uma pergunta que a gente faz e é difícil ainda. A gente sabe que não é fácil, mas dá para melhorar muito. Bom, nós temos então agora, já caminhando para as considerações finais, a parte então de São Paulo. São Paulo, eu vou passar depois nós vamos passar então um vídeo aqui que vai explicar melhor essa parte de São Paulo. Eles vão falar aqui em amor. É uma... Vocês observam aqui que ele vai falar de amor. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino.
Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé ao ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho e até entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é arrogante, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Ele nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existem dons de falar línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte será extinto. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de menino. Agora que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. Agora só podemos ver e compreender um pouquinho de Deus. Como se estivéssemos observando seu reflexo num espelho muito ruim. Mas chegará o dia quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso. Mas depois verei tudo com clareza. Tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Agora, pois, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, meus irmãos, você veja aqui que ele coloca, a palavra que está aqui é amor, mas como eu falei, a caridade é o amor em movimento. Ele coloca aqui, inclusive, a caridade acima da fé, porque a fé, também sem obras, não adianta nada, né? Então, numa palavra bem popular, né? Mãos à obra, pessoal, muita caridade. Nosso desejo de muita paz a todos. Muito obrigado.